Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Clube do Pi. Neste vídeo vamos resolver o Exame Nacional de Matemática A do ano de 2021, o exame da segunda fase. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal. Vamos então começar. E no exercício 1 temos o seguinte. Na figura 1 está representado num referencial ortonormado OXYZ um trapézio PQRS de bases PQ e RS, em que o lado PS é perpendicular às bases. Tem-se, portanto, que os pontos P, o ponto P tem de coordenadas 1, menos 1, 2, o ponto Q, menos 2, 1, 1, e o ponto R, menos 5, 5, 3. Menos 3, aliás. Qual das condições seguintes define a superfície esférica de centro no ponto R e que passa no ponto Q? Ora, então, se a superfície esférica tem centro em R e passa no ponto Q, então sabemos que RQ é um raio desta superfície esférica. Então, nós vamos determinar as coordenadas de QR, do vetor QR, para depois calcularmos a norma. E as coordenadas do vetor QR são as coordenadas do ponto R menos a do ponto Q. Ou seja, menos 2, 1, 1, menos 2, 1, 1, menos 5, 5, menos 3. E isto vai dar menos 7. Aliás, menos 2 mais 5. Portanto, vai dar 3. 1 menos 5, portanto, menos 4. E 1 mais 3, portanto, 4. Assim, a norma do vetor QR será raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Ou seja, 9, a raiz quadrada de 9 mais 16, mais 16, isto é a raiz quadrada de 41. Assim, o raio ao quadrado, o comprimento do raio ao quadrado é a raiz quadrada de 41. Pelo que podemos logo excluir as opções A e D. Mas, qual é que é o centro da superfície esférica? É o ponto de coordenadas menos 5, 5, menos 3. Então, as coordenadas... a condição que define a superfície esférica é x mais 5, ok? E não x menos 5 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, mais z mais 3 ao quadrado, igual a 41. Assim, a resposta certa é a opção C. Ponto 2. Determina uma equação do plano perpendicular à reta RS e que passa no ponto P. Apresenta essa equação na forma ax mais by mais cz mais d igual a 0. Ora, nós sabemos que as bases PQ e RS, aliás, sabemos que o lado PS é perpendicular aos lados PQ e RS. Assim, como PS é perpendicular a esses dois lados, então os lados PQ e RS são paralelos. Ok? Assim o vetor RS é paralelo ao PQ. Ora, deste modo, o vetor, uma vez que estes dois vetores são paralelos e a reta RS é perpendicular a este plano, não é? Que queremos determinar a equação, vamos chamar-lhe plano alfa. Então, o vetor PQ é um vetor normal a este plano alfa. Sim? Então vamos determinar as coordenadas de PQ. As coordenadas de PQ é igual às coordenadas do ponto Q menos o ponto P. E isto é igual, portanto,
A menos 2, 1, 1, menos 1, menos 1, 2. Assim, as coordenadas do vetor PQ são menos 3, 2, menos 1. Menos 3, 2, menos 1. Assim, o plano alfa vai ter de equação menos 3x mais 2y menos z mais d igual a 0. E agora vamos ter que determinar o termo independente. Vamos ter que determinar o d. Ok? Como nós sabemos que passa pelo ponto P, então é só substituir o x, o y e o z pelas coordenadas do ponto P. Então, menos 3 vezes 1, mais 2 vezes menos 1, menos 2, mais d igual a 0. Assim, o d vai ser igual a 7 e a equação deste plano será, por isso, menos 3x mais 2y menos z mais 7 igual a 0. E o exercício 2 diz o seguinte: sabe-se que o seno de α menos π sobre 2 é igual a menos 1 quinto e que o α pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2. Portanto, α pertence ao primeiro quadrante. Determine, sem recorrer à calculadora, o valor de tangente de π menos α mais 2 cosseno de menos 7π sobre 2 mais α. Apresenta o resultado na forma a raiz de b sobre c. Então, a tangente, o valor que queremos determinar é o valor da tangente de π menos α mais 2 cosseno de menos 7π sobre 2 mais α. A que é igual a tangente de π menos α? Ora, este ângulo aqui, se tiver amplitude α, não é? Este aqui vai ser o que tem amplitude π menos α. Não é? E, portanto, o valor da tangente deste ângulo é igual a menos tangente de α. Ok? O valor é o mesmo da tangente de α, só que trocamos o sinal. Mais 2 cosseno. Ora, o menos 7π sobre 2, o cosseno de menos 7π sobre 2 mais α é o mesmo que o cosseno de π sobre 2 mais α. Ok? E o cosseno de π sobre 2 mais α? Portanto, este ângulo aqui. O cosseno deste ângulo é igual a menos seno de α. Ok? Assim, menos tangente de α, ficamos com menos tangente de α menos 2 seno de α. Então, ainda temos que o seno de α menos π sobre 2, que é igual a menos 1 quinto. O seno de α menos π sobre 2 é o mesmo que o seno de 3π sobre 2 mais α. Ok? Que é menos 1 quinto. E o seno de 3π sobre 2 mais α. Portanto, 3π sobre 2 mais α. Portanto, é este ângulo aqui, a laranja. É igual, o seno deste ângulo é igual, portanto, a menos cosseno de α. Ok? Portanto, menos
cosseno de alfa. Isto é igual a menos 1/5, e assim o cosseno de alfa é 1/5. Então, sabendo agora isto, nós queremos calcular o valor de menos tangente de alfa menos 2 seno de alfa. Sabendo que o cosseno de alfa é igual a 1/5. Como é que eu vou chegar ao resultado pretendido? Eu vou usar a fórmula fundamental da trigonometria, por isso seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. E assim o valor do seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Ora, o cosseno de alfa é 1/5, pelo que o cosseno ao quadrado é 1/25. Então o valor do seno ao quadrado é igual portanto, seno ao quadrado de alfa é igual a 25 sobre 25 menos 1 sobre 25. Isto é igual a 24 sobre 25. Assim, o seno de alfa é igual à raiz quadrada de 24 sobre 25. Ou seja, é a raiz quadrada de 24 sobre 5. Portanto, mais ou menos. Só que o alfa é do primeiro quadrante, não é? E no primeiro quadrante o valor do seno é positivo. Então nós só vamos aceitar a solução positiva. Ok? Para além disto, ainda temos que saber o valor da tangente de alfa. Ora, eu sei que 1 mais a tangente ao quadrado de alfa é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado. Ora, a tangente ao quadrado de alfa será igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Eu sei que o cosseno ao quadrado é 1 sobre 25. Assim, o inverso, portanto, 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa será 25 menos 1. Então a tangente de alfa vai ser a raiz, mais ou menos, aliás, a raiz quadrada de 24. Só que, mais uma vez, como o alfa é do primeiro quadrante, é um ângulo do primeiro quadrante, então a tangente é positiva. Assim só vamos aceitar a solução positiva, que é raiz quadrada de 24. Deste modo, o valor pretendido é menos raiz de 24, portanto, menos tangente de alfa, menos 2 vezes o seno de alfa, ou seja, menos 2 raiz de 24 sobre 5. Ora, menos raiz de 24 é o mesmo que menos 5 raiz de 24 sobre 5. Menos 2 raiz de 24 sobre 5. Isto vai dar menos 7 raiz de 24 sobre 5. Vamos então ao 3.1, que diz o seguinte. Numa dada localidade, existe um clube onde se pratica badminton e ténis. Com 12 raquetes distintas, sendo 6 de badminton e 6 de ténis, formam-se, ao acaso, 2 conjuntos de 6 raquetes cada um. Qual é o valor, arredondado às centésimas, da probabilidade de cada um dos 2 conjuntos ficar com 3 raquetes de badminton e 3 raquetes de ténis? Ora, então nós queremos formar 2 conjuntos de raquetes, cada um com 3 raquetes de badminton e 3 de ténis. Ora, então qual é que vai ser o valor da probabilidade pedida? No que toca aos casos possíveis, quantos casos vamos ter?
Ora, eu vou escolher para um dos conjuntos, das 12 raquetes que eu tenho disponíveis, eu vou escolher 6 para o primeiro conjunto. Para um dos conjuntos, não é? Automaticamente, as raquetes que vão ficar... As raquetes que restarem vão ficar no outro conjunto. Ok? Os casos favoráveis... então, em primeiro lugar, tenho que escolher quais das 6 raquetes de badminton é que vão ficar num primeiro conjunto, não é? E depois, para esse mesmo conjunto, eu tenho que escolher das 6 raquetes de ténis que eu tenho, escolher 3. Relativamente, portanto, eu escolhi agora as raquetes que vão ficar em um dos conjuntos, pelo que determinamos automaticamente quais são as raquetes que vão ficar no outro conjunto. Tá bom? As raquetes de ténis e as de badminton. O valor desta probabilidade, arredondada às centésimas, é 0,43. Assim, a opção correta é a opção B. Exercício 3.2. Relativamente a este clube, sabe-se que cada sócio pratica uma e só uma das modalidades. 65% dos sócios são mulheres, 1/7 dos homens pratica badminton e que 5/6 dos praticantes de badminton são mulheres. Escolhe só acaso um sócio deste clube. Determina a probabilidade de o sócio escolhido ser uma mulher que pratica ténis. Apresenta o resultado na forma de percentagem. Ora, então, que informações é que o enunciado nos está a dar? Nós sabemos, portanto, cada sócio só pratica uma das modalidades. Sabemos que a probabilidade de ser mulher, portanto, eu vou considerar o acontecimento M ser mulher. E o acontecimento B, praticar badminton. Assim, eu sei que a probabilidade de M, eu vou escrever na forma de fração 65 sobre 100, ok? Isto é 13 vinteavos. Para além disso, sabe-se que a probabilidade... Sabe-se que 1/7 dos homens pratica badminton. Ou seja, a probabilidade de praticar badminton sabendo que é homem, ou seja, que não é mulher, é igual a 1/7. E temos que 5/6 dos praticantes de badminton são mulheres. Ou seja, a probabilidade de ser mulher sabendo que pratica badminton é 5/6. O que é que nós queremos determinar? Nós queremos saber a probabilidade de o sócio deste clube que é escolhido ser uma mulher que pratica ténis. Ou seja, é mulher e pratica ténis. Ou seja, não pratica badminton. Esta é a probabilidade que nós queremos determinar. Então, como é que eu vou chegar até esta probabilidade? Ora, eu sei que a probabilidade de B sabendo não M, que é igual à probabilidade de B interceptado com não M sobre a probabilidade de não M. Assim, a probabilidade de praticar badminton e não ser mulher é 1/7 vezes a probabilidade de não ser mulher, que é 7 vinteavos. E isto na forma de fração irredutível vai dar 1 vinteavos. Também sei o seguinte. Eu sei que
o valor... Eu sei que a probabilidade de M interceptado com não B, que é o que nós queremos calcular, é o mesmo que a probabilidade de M menos a probabilidade de M interceptado com B. Ora, então, eu já sei qual é que é o valor da probabilidade de M, que é 13 vinteavos, mas ainda não sei o valor da interseção. Então vamos descobrir qual é que é o valor da probabilidade da interseção. Eu sei que a probabilidade de M, sabendo B, que é igual a 5 sextos. Esta probabilidade é o mesmo que a probabilidade de M interceptado com B sobre a probabilidade de B. Eu não sei qual é que é o valor da probabilidade de B, mas sei que em função do valor da probabilidade de B, eu sei que a probabilidade de M interceptado com B que é 5 sextos da probabilidade de B. Ora, então reparem agora no seguinte. O valor... portanto, eu determinei anteriormente o valor da probabilidade de B interceptado com não M e tivemos a ver que era igual a 1 vinteavos. Ok? E o valor desta probabilidade, a probabilidade de B interceptado com não M, é igual ao valor da probabilidade de B menos o valor da probabilidade de B interceptado com M. Vocês agora vão de reparar, eu sei o valor da probabilidade de B interceptado com não M e eu sei o valor da probabilidade de B interceptado com M em função de B, da probabilidade de B. Então eu vou resolver uma equação para descobrir a probabilidade de B. Portanto, eu tenho 1 vinteavos é igual à probabilidade de B menos 5 sextos da probabilidade de B. Ou seja, 1 sexto, 1 vinteavos, aliás, é igual a 1 sexto da probabilidade de B. Assim, a probabilidade de B, na forma de fração irredutível, vai ser 3 décimos. Agora já consigo determinar o valor da probabilidade que pretendíamos. Porque o valor da probabilidade da interseção M interceptado com B é igual a 5 sextos da probabilidade de B, isto é 5 sextos vezes 3 décimos. Portanto, 15 sessentavos, isto é... portanto... Ok, vou deixar assim, 15 centavos, e por isso é 13 vinteavos menos 15 centavos, ou seja, 39 centavos menos 15 centavos, que é 24,60, e isto na forma de fração irredutível vai ser 2 quintos. Assim, na forma de probabilidade, de percentagem, aliás, isto vai ser igual a 40%. O exercício 4 diz o seguinte. Considere, num plano alfa, duas retas paralelas RS. Assinalam-se, na reta R, 5 pontos distintos. E na reta S, um certo número N de pontos igualmente distintos. Sabe-se que, com os pontos assinalados nas duas retas, é possível definir exatamente 175 triângulos. Determine o valor de N. Então, como é que vamos determinar o valor de N?
Em primeiro lugar, vamos determinar, em função de n, quantos triângulos é que é possível definir. E para nós conseguirmos definir um triângulo, para nós conseguirmos formar um triângulo, basta que esses 3 pontos que nós vamos escolher não sejam colineares. Ok? Ora, assim, eu posso escolher 2 pontos da reta R e um da reta S, ou então posso escolher um ponto da reta R e 2 da reta S. Ora, então, em função de n, quantos triângulos é que eu posso formar? Dos 5 pontos que eu tenho da reta R, vou escolher 2. Não interessa a ordem. E vou escolher, dos n pontos que eu tenho da reta S, vou escolher 1. E não interessa a ordem, porquê? Porque eu ter o triângulo ABC ou ter o triângulo BCA é a mesma coisa. O que interessa, o que nós queremos fazer é escolher conjuntos de pontos para podermos formar um triângulo. Assim a ordem não interessa. Ou então podemos escolher um da reta R e escolher dos n que nós temos da reta S, escolher 2. Ora, isto é igual a 175. Ok? Então vamos resolver esta equação e determinar o valor de n. Ora, as combinações de 5, 2 a 2 é, portanto, 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes n mais 5 vezes as combinações de n 2 a 2, ou seja, n fatorial, portanto, n fatorial sobre 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial, e isto é igual a 175. Ora, as combinações de 5, 2 a 2 é igual a 10. Ok? Portanto, 10n mais, ora, 5 vezes n fatorial é o mesmo que n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial. E assim, o n menos 2 fatorial de cima corta com o de baixo. E agora vamos ficar com o seguinte. Portanto, 10n mais 5n vezes n menos 1 sobre 2 fatorial igual a 175. E isto é igual a 10n mais 5n ao quadrado sobre 2. Aliás, aqui até podemos logo multiplicar tudo por 2, porque temos aqui no denominador temos 2. Portanto, 20n mais 5n ao quadrado menos 5n igual a 175. E ficamos com a seguinte equação. 5n ao quadrado mais 15n menos 175 igual a 0. Usando a fórmula resolvente, isto vai dar duas soluções. O n pode ser igual a menos 10 ou igual a 7. Mas como o número de pontos da reta S não pode ser negativo, então podemos excluir esta primeira hipótese. Assim, o valor de n é 7. Na figura 2 está representada parte do gráfico de uma função g de domínio R exceto 2. A reta da equação x igual a 2 é uma assíntota vertical ao gráfico da função g. Seja v índice n a sucessão de termos geral
Portanto, V índice n igual a 2 menos 5 sobre n mais 3. A que é igual o limite de G de V índice n? Vamos ter que recorrer à definição de limite segundo Heine. E assim vou resolver primeiro o valor do limite. Vou primeiro resolver o limite de V índice n, portanto, que é o limite de 2 menos 5 sobre n mais 3. E isto vai dar 2 menos 5 sobre mais infinito. E agora reparem no seguinte. 5 sobre mais infinito é o mesmo que 0 mais. E atenção que eu estou aqui a escrever 0 mais porque vai fazer toda a diferença. Ok? Mas 2 menos 0 mais vai dar... é o mesmo que 2 mais 0 menos, não é? E isto vai dar 2 menos. Ora, então, vamos calcular o limite de G de V índice n, e isto vai dar o limite de quando x tende para 2 menos, daí fazer toda a diferença aqui ser 0 mais ou 0 menos, não é? Porque o limite quando x tende para 2 menos de G de x vai ser precisamente igual a 1. Assim, a resposta certa é a opção B. Se vocês tivessem escrito, se aqui o limite fosse 2 mais, quando o x tende para 2 mais, a resposta já seria mais infinito. Tá bom? O exercício 6 diz o seguinte. Seja o índice n uma progressão aritmética. Sabe-se que, relativamente ao índice n, que a soma do sexto termo com o 20º é igual a menos 5 e que o 19º termo é igual ao quádruplo do sétimo termo. Determina a soma dos 16 primeiros termos desta progressão. Relativamente a qualquer progressão aritmética, nós sabemos que o enésimo termo de uma progressão aritmética é igual ao késimo mais n menos k vezes a razão da progressão aritmética. Nós queremos calcular a soma dos primeiros 16 termos desta progressão. E isto vai ser igual ao primeiro termo mais o 16º sobre 2 vezes 16. Usando esta equação, o 16º termo vai ser igual ao primeiro mais 15 vezes a razão da progressão aritmética. Isto sobre 2 vezes 16. E assim ficamos com 2 vezes o primeiro termo mais 15r sobre 2 vezes 16. Então agora nós vamos ter que descobrir qual é que é o valor do primeiro termo da progressão e vamos descobrir o valor da razão para conseguirmos determinar a soma dos primeiros 16 termos. Nós sabemos que a soma do sexto termo com o 20º que é igual a menos 5. Sabemos também que o 19º termo é igual ao quádruplo, isto é 4 vezes o sétimo termo. Usando mais uma vez esta equação, ficamos com, ora, o sexto termo é igual a u índice 1 mais 5r, e o 20º termo é igual ao primeiro mais 19 vezes r. E isto é igual a menos 5. Em baixo, na segunda equação, ficamos com o índice 1 mais 18r e ficamos... E isto é igual, aliás, a 4 vezes o primeiro termo mais 6 vezes a razão. E agora reparem que nós temos um sistema de duas equações com duas incógnitas. E reparem que as duas incógnitas são precisamente o primeiro termo da progressão e o valor da razão.
Vamos então simplificar e ficamos com 2 duas vezes o primeiro termo, mais 24 vezes a razão, igual a menos 5. E ficamos com o primeiro termo ficamos com o primeiro termo mais 18 vezes r, igual a 4 vezes o primeiro termo, mais 24 vezes r. E simplificando ainda mais, ficamos com portanto, 2 o índice 1 mais 24r igual a menos 5. E com 3 vezes o primeiro termo é igual a menos 6 vezes a razão. Assim, o primeiro termo será igual a menos 2 vezes a razão. Em cima nós tínhamos 2 vezes o primeiro termo, mais 24 vezes a razão da progressão aritmética e isto era igual a menos 5. Substituindo agora na equação de cima, ficamos com 2 vezes menos 2r mais 24r igual a menos 5. Ou seja, menos 4r mais 24r igual a menos 5. E assim, o r vai dar menos 1 quarto. Como r é igual a menos 1 quarto, então o valor do primeiro termo é menos 2 vezes menos 1 quarto, isto é 1 meio. Então qual é que é o valor da soma dos primeiros 16 termos? Nós tínhamos visto que era igual a 2 vezes o primeiro termo mais 15 vezes a razão da progressão aritmética. Isto sobre 2 vezes 16. Ora, então, 2 vezes o primeiro termo é 1. E 15 vezes o valor da razão é o mesmo que 15 quartos. Aliás, menos 15 quartos. Isto sobre 2 vezes 16. E, portanto, isto, quando simplificado, vai dar menos 22. O exercício 7 diz o seguinte. Em C, conjunto dos números complexos, considere Z igual a 2 vezes E elevado a I vezes 3π sobre 5. Seja W o número complexo tal que Z vezes W é igual a I. Qual dos valores seguintes é um argumento do número complexo W? Ora, se Z vezes W é igual a I, então o Z, aliás, o W, é igual a I sobre Z. O que significa que o argumento de W vai ser igual, portanto, ao argumento de I menos o argumento de Z. Porque é um quociente de dois números complexos. Assim, um argumento de W poderia ser π sobre 2 menos 3π sobre 5. Ou seja, o argumento W é igual a 5π sobre 10 menos 6π sobre 10 e isto vai dar menos π sobre 10. Ora, mas se o argumento de W pertencesse ao intervalo de 0 a 2π, se pertencesse, ok,
Então, o argumento de W seria 2π menos π sobre 10. Ok? Assim, um argumento de W poderia ser 19π sobre 10. Assim, a resposta certa é a opção A. Exercício 8. Resolve este item sem recorrer à calculadora. Em C, conjunto dos números complexos, a condição 1 mais 2i vezes o complexo z mais 1 menos 2i vezes o conjugado de z mais 10 igual a 0 define, no plano complexo, uma reta. Considere todos os números complexos cujos afixos pertencem a esta reta. Determine qual deles tem menor módulo. Apresente esse número complexo na forma A mais BI, com A e B sendo números reais. Ora, eu vou considerar o complexo Z como x mais yi. Vou agora substituir o Z por x mais yi e vou substituir o conjugado de Z por x menos yi. Vamos então simplificar e vamos ficar com o seguinte. Portanto, x mais yi mais 2xi mais 2y ao quadrado mais x menos yi menos 2xi mais portanto mais 2y ao quadrado. Assim, o y corta com o menos y e o 2xi corta com o menos 2xi. E vamos ficar com x mais 4y ao quadrado. Aqui é mais 10 igual a 0, peço desculpa. Mais x mais 10 igual a 0. Ou seja, 2x, ora, i ao quadrado é menos 1, portanto, 2x mais, aliás, menos 4y, igual, mais 10 igual a 0. Vamos isolar o y, ok? E vamos ficar com y igual a 1 meio de x mais 5 meios. Então, tinham dito no enunciado que esta condição inicial, não é? Que definia uma reta. Reta essa que tem da equação y igual a 1 meio de x mais 5 meios. Ora, portanto, y é igual a 1 meio de x mais 5 meios. E por isso, qualquer ponto desta reta tem a seguinte forma. Portanto, x, 1 meio de x, mais 5 meios. Então, o módulo de um número complexo é, na verdade, a distância da origem a este ponto P. Então, o que nós queremos calcular é a norma deste vetor OP. Que será a norma de P menos O, não é? A origem do referencial. E por isso, vamos ficar com o seguinte.
com a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 meio de x mais 5 meios ao quadrado. Vamos simplificar isto. Portanto, ficamos com a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 quarto de x ao quadrado mais 5 meios de x mais 25 quartos. Podemos colocar tudo sobre o mesmo denominador e ficamos com 4x ao quadrado mais x ao quadrado mais 5 meios, aliás, mais 10x mais 25, tudo sobre 4. Ou seja, temos a raiz quadrada de 5x ao quadrado mais 10x mais 25 sobre 4. Ora, nós tínhamos que considerar qual é que é, de todos os números complexos cujos afixos pertencem à reta que determinamos, temos que descobrir qual é que é o número complexo que tem um menor módulo. E qual é que é o menor valor do módulo possível? Eu vou descobrir para que valor de x, ok, é que esta função toma o valor mínimo. Esta função, descrita por esta expressão, é uma parábola com concavidade voltada para cima. O que significa que o mínimo desta função vai ter as coordenadas do vértice, não é? Portanto, vamos ter que descobrir a abscissa do vértice para o qual temos o menor módulo possível. Então, temos que derivar esta expressão e igualar a zero para descobrirmos o mínimo desta função, para descobrirmos já a abscissa do vértice. Então, ficamos com o seguinte. Portanto, ficamos com a derivada de 5 quartos de x ao quadrado mais a derivada de 5 meios de x mais a derivada de 25 quartos igual a zero. Vamos ficar com 5 meios de x ao quadrado, de x, aliás, mais 5 meios igual a zero. Assim, o x vai ser igual a menos 1. E agora reparem no seguinte. Relativamente às coordenadas do ponto P, que nós tivemos a ver, que era da forma x, 1 meio de x mais 5 meios, as coordenadas do ponto P são, portanto, a parte real de um determinado número complexo, z, e parte imaginária de z. Estas são as coordenadas do ponto P. Então, é só substituir as coordenadas do ponto P por menos 1, e assim o ponto P vai ficar com coordenadas menos 1, menos 1 meio, mais 5 meios. Isto é, o ponto P vai ter de coordenadas menos 1, 4 meios, que é 2. E assim, esse número complexo vai ser, portanto, z. Esse complexo z vai ser menos 1 mais 2i. O exercício 9 diz o seguinte. Seja f a função de domínio R definida por ramos em que quando o x é negativo, a função f de x é igual a x menos e elevado a menos x sobre x, e quando o x é maior ou igual que 0, é igual à raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1 menos 3.
9.1. Estuda a função f quanto à existência de assíntotas horizontais ao seu gráfico e, caso estas existam, escreva as respectivas equações. Ora, como eles querem estudar a função f quanto à existência de assíntotas horizontais, nós vamos vamos partir do princípio que o m é zero. Ok? E agora vamos começar por ver se existe assíntota quando o x tende para menos infinito. Então vamos determinar o valor do b. O primeiro dos valores, o primeiro dos b's. Portanto, o limite quando x tende para menos infinito da função f de x, portanto, x menos e elevado a menos x sobre x. Eu aqui posso simplificar esta expressão. Fico com o limite de quando x tende para menos infinito de 1 menos e elevado a menos x sobre x. E o que eu vou fazer aqui eu vou fazer uma mudança de variável, em que o y vai ser igual a menos x. Deste modo, como o x tende para menos infinito, então o y vai tender para mais infinito. E vou ficar com o limite quando x tende para... Quando y, aliás, tende para mais infinito, de 1 menos e elevado a y sobre... portanto, se o y é igual a menos x, x é igual a menos y. E assim vou ficar com o limite, quando o y tende para mais infinito, de 1 mais e elevado a y sobre y. Temos aqui um limite notável. E o limite de, quando y tende para mais infinito, de e elevado a y sobre y é igual a mais infinito. Portanto, 1 mais infinito. E isto vai dar mais infinito. Assim podemos concluir que quando o x tende para menos infinito, não temos assíntota horizontal. Então, e será que temos assíntota horizontal para quando o x tende para mais infinito? Vamos ver. Mais uma vez, vamos assumir que o m é zero. E por isso vamos calcular o limite de quando x tende para mais infinito da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1 menos 3. Ora, isto é igual ao limite. Como aqui temos uma indeterminação, ok? Eu vou fazer o seguinte. Ficamos com a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre a raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. Vocês, se calhar, estão-se a questionar, então, mas isso não é igual ao módulo de x mais 1? Pois, mas quando eu defino o módulo de x mais 1 por ramos, a parte, portanto, quando eu resolvo o limite de quando x tende para mais infinito do módulo de x mais 1, isto vai ser igual ao limite quando x tende para mais infinito de x mais 1. Ok? Assim, menos 3. Assim, o valor deste limite é igual à raiz quadrada do limite de quando x tende para mais infinito de x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1. Ao quadrado. Que eu até posso simplificar logo e fico com x ao quadrado mais 2x mais 1. Menos 3. Como o x tende para mais infinito, eu posso fazer o seguinte. Fico com o limite de quando x tende para mais infinito, a raiz quadrada do limite quando x tende para mais infinito de x ao quadrado sobre x ao quadrado. E isto é 1. Não é?
Assim o B2 vai dar raiz quadrada de 1, que é 1 menos 3. Portanto, vai dar menos 2. Assim, quando o x tende para mais infinito, existe uma assíntota horizontal da equação y igual a menos 2. Exercício 9.2. Determina a equação reduzida da reta tangente ao gráfico da função f no ponto da abscissa menos 2. Ora, a equação da reta que se pretende é algo deste género. Y igual a f' de menos 2, que é o declive dessa reta, vezes x, mais 1b. Então, para calcular o f' de menos 2, eu preciso de determinar f' de x. Para quando o x é negativo. É essa parte que é esse ramo que temos que usar. Então, isto vai ser igual à derivada de 1 menos e elevado a menos x sobre x. E assim isto vai dar-nos menos a derivada de e elevado a menos x vezes x, menos e elevado a menos x vezes a derivada de x, que é 1, sobre x ao quadrado. E isto é igual a menos, ora a derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x, vezes x menos e elevado a menos x, sobre x ao quadrado. E assim ficamos com e elevado a menos x vezes x, mais e elevado a menos x sobre x ao quadrado. Vamos então determinar o valor de f' de menos 2, que é igual a e ao quadrado vezes menos 2, mais e ao quadrado, sobre menos 2 ao quadrado. Ora, isto vai ser igual a menos e ao quadrado sobre 4. Assim, a equação da reta é algo deste género. Y igual a menos e ao quadrado sobre x, aliás, sobre 4, x mais 1b. Reparem que eu sei que o ponto de coordenadas menos 2, f de menos 2, também pertence à reta. Não é? Então, vamos calcular f de menos 2, que vai ser igual a 1 menos e ao quadrado sobre menos 2. Portanto, isto vai dar 1 mais e ao quadrado sobre 2. Substituindo a equação que nós tínhamos, portanto, o f de menos 2, que é 1 mais e ao quadrado sobre 2, é igual a menos e ao quadrado sobre 4 vezes menos 2 mais b. E assim ficamos com 1 mais e ao quadrado sobre 2 igual a e ao quadrado sobre 2 mais b. O e ao quadrado sobre 2 corta com o e ao quadrado sobre 2 e assim o b é igual a 1. E a equação da reta que queríamos é y igual a e ao quadrado sobre 4x mais 1. O exercício 10 diz o seguinte: seja h a função de domínio de 0 a π sobre 2, fechado no 0 e aberto no π sobre 2, definida por h de x igual a seno de x mais cosseno ao quadrado de x. Estude, sem recorrer à calculadora, a função h quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos e determine, caso existam, esses extremos. Na sua resposta, apresente os intervalos de monotonia. Ora, então nós temos de estudar a monotonia da função h e para isso precisamos de saber qual é que é a função derivada da função h
e é igual à derivada do seno de x, portanto cosseno de x, mais a derivada de cosseno ao quadrado de x. E isto é 2 vezes o cosseno de x vezes a derivada do cosseno de x. Porque é o cosseno de x que está ao quadrado. E isto é igual a cosseno de x. A derivada do cosseno é menos seno de x. E assim ficamos com cosseno de x menos 2 vezes seno de x, cosseno de x. Agora vamos resolver a equação h' de x igual a 0. E ficamos com o seguinte. Cosseno de x menos 2 seno de x cosseno de x é igual a 0. Vamos colocar o cosseno de x em evidência e ficamos com cosseno de x vezes 1 menos 2 seno de x. E isto é igual a 0. Deste modo, ou o cosseno de x é igual a 0, ou 1 menos 2 seno de x é igual a 0. Ora, se o cosseno de x é igual a 0, então o x é igual a π sobre 2 mais kπ. Portanto, a partir do ângulo de amplitude π sobre 2, a cada π radianos, o cosseno volta a ser 0 outra vez. Daí ser kπ. Com o k pertencente a z, ou o seno de x é igual a 1 meio. Reparem que qualquer ângulo desta equação vai dar um resultado que vai estar fora do domínio da função h. E por isso esta equação não nos vai dar nenhuma solução para a equação h' de x igual a 0. Assim, resta-nos resolver o seno de x igual a 1 meio. Quando é que o seno é 1 meio? Quando o x é igual a π sobre 6. Mais 2kπ, com o k pertencente a z. Ou quando o x é igual a π menos π sobre 6, mais 2kπ. Mas, com o k pertencente a z. Mas, relativamente a esta segunda equação, todas as soluções que me vão dar são soluções que pertencem, portanto, ao segundo quadrante. E qualquer solução do segundo quadrante não pertencerá ao domínio de H. Mas, relativamente à primeira equação, se o k for igual a 0, o x é igual a π sobre 6. Para estudarmos a monotonia da função h, vamos construir o seguinte quadro, em que eu vou incluir os pontos da abscissa 0, π sobre 6 e π sobre 2. Relativamente ao valor da h' de 0, eu sei que é um valor positivo. Portanto, vai ser cosseno de 0 menos 2 seno de 0, cosseno de 0. Como o seno de 0 é 0, então o h' de 0 vai ser cosseno de 0, que é igual a 1. Relativamente ao ponto de abscissa π sobre 6, é o zero da primeira derivada, ok? E se nós arranjarmos, por exemplo, uma abscissa que seja inferior a π sobre 6 e que seja superior a 0, digamos, por exemplo, π sobre 7, por exemplo, se vocês calcularem h' de π sobre 7, e aqui
para isto sim podem usar a calculadora, vocês irão reparar que vai dar um valor positivo. Ok? E assim, a função h estará a crescer entre 0 e π sobre 6. Pelo que temos um máximo para x igual a π sobre 6. Entre π sobre 6 e π sobre 2, se estudarmos, por exemplo, o sinal de h' de π sobre 4, porque π sobre 4 está entre π sobre 6 e π sobre 2, vocês irão reparar que é negativo. Ok? Portanto, entre π sobre 6 e π sobre 2, excluindo o π sobre 2, porquê? Porque a função não está definida neste ponto, a função h está a decrescer. Assim, a função é crescente no intervalo de 0 a π sobre 6, e aqui podem incluir o π sobre 6. Se não incluírem, se puserem aberto no π sobre 6, vocês não irão ser prejudicados, ok? Não vai haver qualquer desconto. E depois decrescente de π sobre 6 a π sobre 2. Fechado no π sobre 6 e aberto no π sobre 2. Mais uma vez, se vocês deixarem aberto no π sobre 6, não tem problema. Agora, se deixarem fechado no π sobre 2, aí é possível que vos descontem. Tá bom? Porque o π sobre 2 não faz parte do domínio da função. Ora, então, nós queríamos calcular, queríamos determinar os extremos relativos, e temos um extremo relativo para x igual a 0, ok? Em que h de 0 é igual a 1. E depois temos outro extremo relativo para x igual a π sobre 6. E por isso h de π sobre 6 vai ser igual a seno de π sobre 6 mais cosseno de π sobre 6, cosseno ao quadrado de π sobre 6, aliás. E isto vai dar 5 quartos. Exercício 11. Num laboratório, cuja temperatura ambiente é constante, aquece-se uma substância até atingir uma certa temperatura superior à temperatura ambiente e, a seguir, deixa-se arrefecer essa substância durante 1 hora. Admita que a temperatura dessa substância, em graus Celsius, t minutos após o início do arrefecimento, é dada pela seguinte expressão. Portanto, esta aqui, em que K é uma constante real positiva. 11.1. Durante o arrefecimento, houve um instante T1, T índice 1, em que a temperatura da substância foi 30 graus. Qual é o valor de K? Então, o valor de K que temos de escrever é em função do valor de T índice 1. Sim? Nós sabemos que T de T índice 1 é igual a 30, e por isso 30 é igual a 20 mais 100 vezes é elevado a menos K T índice 1. Assim, ficamos com 10 igual a 100 vezes é elevado a menos K T índice 1, ou seja, 1/10 de é elevado a menos K T índice 1, ou seja, ln de 1/10 igual a menos K T índice 1. Ora, o ln de 1/10 é igual a menos ln de 10. E isto é igual a menos Kt índice 1. Assim, temos que K é igual a ln de 10 sobre T índice 1. Assim, a resposta certa é a opção C.
Exercício 11.2. Considere k igual a 0,04. Sabe-se que, durante os primeiros t índice 2 minutos, a taxa média de variação da função t foi igual a menos 2,4. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, o valor de t2, sabendo que esse valor existe e é único. Apresente o resultado em minutos e segundos, com os segundos arredondados às unidades. Não justifica a validade do resultado obtido na calculadora. Então, nós sabemos que a taxa média de variação durante os primeiros t2 minutos, ou seja, que a taxa média de variação entre 0 e t2 é igual a menos 2,4. Ou seja, a taxa média de variação de 0 a t2 é igual a t de t2 menos t de 0 sobre t2 menos 0. E t2 menos 0 é o mesmo que t2. E isto é igual a menos 2,4. Deste modo, t de t índice 2 é 20 mais 100 vezes e elevado a menos 0,04, t índice 2, porque o k é igual a menos 0,04, menos t de 0, que é 20 mais 100, portanto 120, sobre t índice 2, igual a menos 2,4. Assim, nós vamos introduzir na calculadora a função, portanto, que está no primeiro membro, portanto, y1 é igual a 20 mais 100 vezes e elevado a menos 0,04 t2 menos 120 sobre t2, e a segunda função vai ser a reta horizontal da equação y igual a menos 2,4. E agora vamos representar estas duas funções. Vamos reproduzir estas duas funções na calculadora e as funções, portanto, são estas duas. A y1 eu vou representar a branco e a y2 a verde. Reparem que, portanto, aqui é menos 2,4. O valor de t índice 2 terá que dar 28,157 minutos. Portanto, lembrem-se que no enunciado dizia para nos cálculos intermédios conservar no mínimo 3 casas decimais, que é o que nós vamos fazer. Portanto, t índice 2 é 28,157 minutos. Portanto, eu já sei que é 28 minutos e qualquer coisa. Só que eu tenho que arredondar, tenho que apresentar também o número de segundos arredondado às unidades. Então, portanto, se 1 minuto tem 60 segundos, então 0,157 minutos, quantos segundos serão? Assim, serão 0,157 vezes 60 segundos, e isto arredondado às unidades vai dar, portanto, 9 segundos. Assim, a resposta será 28 minutos e 9 segundos. O exercício 12 diz o seguinte: resolva este item sem recorrer à calculadora. Considere, para um certo número real k, a função g de domínio R70, definida por ramos, em que é igual a x ao cubo menos x sobre x ao quadrado menos x mais k, quando o x é negativo, e para quando o x é positivo, a função é igual a 2
mais x ln de x. Sabe-se que o limite de quando x tende para 0 de g de x existe. Determina o valor de k. Ora, se este limite existe, então o limite de quando x tende para 0 menos de g de x é igual ao limite de quando x tende para 0 mais de g de x. Ora, vamos primeiro calcular o limite à esquerda. Portanto, quando o x tende para 0 menos. Então, é o limite quando x tende para 0 menos de x ao cubo menos x sobre x ao quadrado menos x mais k. Ora, isto é igual... Vou colocar o x em evidência. E ficamos com x vezes x ao quadrado menos 1 sobre x vezes x menos 1. O x corta com o x e depois o limite disto, ficamos com o limite disto mais k. Como k é uma constante, o limite de uma constante é a própria constante. Então, já não temos nenhuma indeterminação. E então vamos só substituir o x por 0 e ficamos com menos 1 sobre menos 1 mais k, isto é, k mais 1. Vamos então calcular o limite quando x tende para 0 mais da função g. Portanto, é o limite quando x tende para 0 mais de 2 mais x ln de x. Eu aqui tenho também uma indeterminação. Portanto, tenho aqui 0 vezes infinito. Como é que eu vou livrar-me desta indeterminação? Vou fazer uma mudança de variável, ok? Em que o y é igual a 1 sobre x. Como assim é? Como x tende para, se o x tende para 0 mais, então o y vai tender para mais infinito. Ora, deste modo, ficamos com o limite, quando o y tende para mais infinito, de 2 mais 1 sobre y vezes o ln de 1 sobre y. Assim, ficamos com 2 mais o limite de quando o y tende para mais infinito de menos ln de y sobre y. Ora, aqui temos um limite notável. Portanto, 2 menos o limite quando o y tende para mais infinito de ln de y sobre y. Temos aqui um limite notável que é igual a 0. E então este limite é igual a 2. Ora, os dois limites tinham de ser iguais, pelo que k mais 1 tem de ser igual a 2. E assim, o k é igual a 1. E o exercício 13 diz o seguinte: determine, sem recorrer à calculadora, os números reais que são solução, portanto, desta equação que nós temos aqui. Em primeiro lugar, vamos determinar o domínio da condição. Ou seja, vamos ver que valores é que as soluções podem tomar. Ora, eu tenho ali ln de 1 menos x. Então, o 1 menos x tem de ser maior que 0. E para além disso, reparem que nós também temos ali ln de 3 menos 2x. Assim, 3 menos 2x terá que ser maior que 0 também. Assim, temos 1 maior que x e 3 meios maior que x. Ou seja, o x é menor que 1 e o x é menor que 3 meios. Mas isto é o mesmo que afirmarmos que o x é menor que 1. Ora, assim,
vamos lá resolver a equação. Nós temos x ln de 1 menos x menos ln de 1 menos x é igual a 1 menos x ln de 3 menos 2x. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o ln de 1 menos x em evidência. E vamos ficar com x menos 1 vezes ln de 1 menos x. Igual, e agora vocês vão reparar que se eu multiplicar 1 menos x por menos 1, eu fico com x menos 1. Não posso esquecer de acrescentar o sinal de menos atrás para não alterar o resultado. Vezes ln de 3 menos 2x. Agora, passando o que está no segundo membro para o primeiro, eu fico com x menos 1, ln de 1 menos x, mais x menos 1, ln de 3 menos 2x. Agora vou colocar o x menos 1 em evidência e fico com ln de 1 menos x mais o ln, aqui igual a 0, peço desculpa, mais o ln de 3 menos 2x. E isto é igual a 0. Ou seja, ou x menos 1 é igual a 0, ou o ln de 1 menos x vezes 3 menos 2x, o ln deste produto é igual a 0. Reparem que o x não pode ser 1, ok? Porque o 1 não faz parte do domínio da condição. O x tem de ser menor do que 1. Então, tínhamos que ln de 1 menos x vezes 3 menos 2x é igual a 0. Quando é que o ln deste produto é 0? Quando, não se esqueçam que o ln de 1 é 0, não é? E por isso, 1 menos x vezes 3 menos 2x é igual a 0. É igual a 1, aliás. Portanto, o que está dentro do ln é igual a 1. Agora, vamos, portanto, simplificar a expressão que está no primeiro membro e ficamos com 3 menos 2x menos 3x mais 2x ao quadrado. Igual a 1. Isto se só se 2x ao quadrado menos 5x mais 3. Aliás, mais 2. Posso até simplificar logo. Mais 2 é igual a 0. Se vocês usarem a fórmula resolvente, vocês irão obter duas soluções. Uma igual a 1 meio e outra igual a 2. A solução não pode ser igual a 2. 2 não é solução porque tínhamos visto que o x, todas as soluções tinham de ser menores do que 1. Assim, há uma solução única que é o 1 meio. O exercício 14 diz o seguinte. Na figura 3 está representada a circunferência trigonométrica. Portanto, uma circunferência com raio 1 de centro na origem. Sabe-se que os pontos A, B e C pertencem à circunferência, que o ponto A pertence ao semieixo positivo ao x e que o ponto B pertence ao primeiro quadrante. A amplitude do ângulo BOC é igual ao dobro da amplitude do ângulo AOB. A área do triângulo AOB é igual a k. Mostre que a ordenada do ponto C é dada em função de k por 6k menos 32k ao cubo. Ora, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar
a amplitude do ângulo AOB de alfa. E o ângulo AOB, de amplitude AOB, é, portanto, este aqui. E sabemos que o de amplitude BOC é o dobro da amplitude do AOB. Portanto, este ângulo aqui é 2α. Ora, então o que é que nós podemos já afirmar a partir daqui? Ora, a área do triângulo AOB é igual a K. E a área do triângulo AOB é igual à abscissa do ponto A, não é? Portanto, que é a base deste triângulo. E se considerarmos OA como uma base do triângulo, então a ordenada de B vai ser a altura do triângulo. Assim, a área do triângulo AOB é a abscissa do ponto A vezes a ordenada do ponto B sobre o 2. A abscissa do ponto A é 1, porque o raio da circunferência é 1. Ok? E por isso ficamos com a ordenada do ponto B sobre o 2. E a ordenada do ponto B é precisamente seno de alfa. Sim, portanto, seno de alfa sobre o 2. Então eu já sei que seno de alfa sobre 2 é igual a K, porque a área do triângulo AOB era igual a K. Assim, o valor do seno de alfa é 2K. Ora, então, e relativamente à ordenada do ponto C, que é o que nós queremos determinar. A ordenada do ponto C vai ser o seno de 3α. Não é? Portanto, é o seno deste ângulo todo. Portanto, é o seno deste ângulo todo, que é 3α. Sabemos que o seno de 3α é igual ao seno de 2α mais α. E agora reparem no que eu vou fazer. Eu vou aplicar estas duas fórmulas que estão... isto está no formulário do exame, ok? E fico com o seguinte. Seno de 2α cosseno de alfa mais portanto, seno de alfa cosseno de 2α. Mais uma vez vou aplicar aquelas fórmulas. Vou usar aquelas duas fórmulas que eu vos mostrei. Duas vezes. Vou usar uma vez para a do seno e outra para a do cosseno. E onde reparar que o seno de 2α vai ser seno de alfa mais alfa, não é? Cosseno de alfa mais seno de alfa cosseno de alfa mais alfa. Assim, o seno de alfa mais alfa é 2 seno de alfa cosseno de alfa. Vezes cosseno de alfa. Eu até vou simplificar isto, ok? E vou ficar com 2 seno de alfa cosseno ao quadrado de alfa. Ora, para além disso, eu sei, ainda tenho que aplicar a fórmula do cosseno, não é? E fico com cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa.
Portanto, o cosseno de 2α é igual a isto. Cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado. E agora, reparem no seguinte. Pela fórmula fundamental da trigonometria, se o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é 1, então o cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos o seno ao quadrado de alfa. E eu vou fazer isto porque eu tenho o valor do seno, ok? Que é 2k. Assim, fico com 2 seno de alfa, 1 menos seno ao quadrado de alfa, mais seno de alfa, 1 menos seno ao quadrado de alfa, menos seno ao quadrado de alfa, portanto vou ficar com 1 menos 2 seno ao quadrado de alfa. Vamos então simplificar esta expressão e eu vou ficar com 2 seno de alfa. Então vou passar para baixo. Vou ficar com 2 seno de alfa menos 2 seno ao cubo de alfa mais seno de alfa menos 2 seno ao cubo de alfa. Ou seja, vou ficar com 3 seno de alfa menos 4 seno ao cubo de alfa. Ora, o seno de alfa era 2k, por isso fico com 6k menos 4 vezes... Ora, o seno ao cubo é por isso 8k ao cubo. Ok? E 4 vezes 8 é 32. Portanto, eu vou ficar com 32k ao cubo. Como queríamos mostrar. Neste vídeo é tudo. Espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem ao canal. Portanto, neste vídeo é tudo. Grande abraço e até ao próximo vídeo.